Cara aqui para gravar. Roberto colocou. Obrigada, Maria. Muito bem, nós vamos começar a nossa aula hoje, né? Lembrando que quem perdeu as aulas passadas estão disponíveis no YouTube. Essa é uma aula que ela faz a introdução de das imersões que a gente tem muito carinho aqui no Espaço IEM, que é a psicologia da alma, que é a gente entrar em contato com esse profundo da história da nossa alma, afinal de contas, que viemos fazer, né? E a recomendação que a gente pede aí para que a gente tenha uma aula, um bom aproveitamento nessa aula é justamente o quê? Quem quiser permanecer na aula, que quando quiser falar, aí abre o microfone. Quando não estiver falando, deixar o microfone fechado para que você tenha privacidade na sua casa e isso não gere um transtorno aqui para as pessoas que estão assistindo, né? Um outro cuidado importante, tão importante quanto, a gente fala de acordos de convivência, né? Nós estamos abrindo um campo, trabalhando com algumas egrégoras. Para quem não sabe o que é egrégoras, são energias sutis que trabalham na evolução da consciência, da alma, do nosso espírito, o nome que você quiser dar. Não importa o nome, mas importa que a gente tenha aí uma centelha divina e que ela está acompanhada, e que existe um planejamento para a sua centelha divina, existe um planejamento para cada um de vocês, né? Todo um cuidado, um zelo, uma coisa especial. E através dessas aulas, nós abrimos um campo para que a gente possa trabalhar nessas aulas. Então, nós abrimos tudo aquilo que se abre, tem que se fechar com respeito e honra, né? Se por algum motivo você precisar sair dessa aula antes, eu acho que vai ser uma grande perda, né? Mas isso é uma opinião minha parte, não vale a pena. Você finalize, né? Saia, fique alguns minutinhos, peça o auxílio dos seus mentores para que, durante o seu sono, você possa encontrar respostas para as coisas que você está buscando, né? Todos nós estamos buscando satisfação, felicidade, evolução, despertar da nossa consciência. Então, se você precisar sair antes, faça esse gesto carinhoso para que isso tenha um efeito para além dessa aula. Combinado, então? Posso contar com vocês, né? A gente vai começar com uma prática, e essa prática, se possível, se você está aí, mas... obrigada, Marcos. O Marcos colocou um joinha aqui para mim. Se você está aí mais solto, mais largado, etc., então, tome uma postura, tome consciência da sua coluna, consciência da sua cabeça, consciência do seu corpo. E por alguns instantes, eu convido você a fechar os olhos. A gente fecha os olhos da face, mas a gente deixa ativos os olhos internos, aqueles que querem ver, aqueles que querem conexão, e tendo os nossos olhos fechados. Traga uma respiração mais profunda. Cada vez que você inala o ar, você está inalando o ar, que vai alimentar aí o seu corpo, que vai alimentar a sua mente, mas você também vai inalar o ar que vai trabalhar o prana, o sutil, que vai nutrir o seu corpo energético. Então, a cada vez que você inala o ar, você nutre diferentes camadas de você. Então, faça respirações lentas e profundas. E utilizando nesse momento a sua imaginação, na região da sua testa, imagine uma esfera de luz. E essa esfera de luz, ela é uma esfera viva, em movimento. Existe um pulsar nessa esfera de luz.
E essa pulsação vai limpando todas aquelas ideias, crenças, coisas que não servem mais. Essa luz vai pulsando na região da sua testa, trabalhando com aspectos profundos, limpando crenças que atrapalham o seu desenvolvimento espiritual, o seu desenvolvimento como alma, como centelha. E nesse instante, no centro dessa esfera de luz, um lindo diamante surge. E esse diamante, localizado no centro da sua testa, dentro dessa esfera de luz, ele lembra o quão precioso é o seu poder de escolha, o seu discernimento, a sua clareza. Então, na parte alta do seu tórax, também se acende uma luz. E no centro dessa luz, uma linda esmeralda, na cor verde, vai rotacionando, pulsando, assim como o batimento cardíaco. E nessa pulsação fluida, nós vamos trabalhando em tudo aquilo que atrapalha o seu desenvolvimento, sejam mágoas, tristezas, angústias, tudo isso vai sendo dissolvido por essa característica energética nesse instante. Porque se nesse instante você permitir, existem mentores, guias, mestres, seres de luz, aqueles que amam e cuidam de você e querem, nesse momento, te dar um presente. Mas esse presente não é algo que você toca com as suas mãos ou que você sente com as suas mãos ou com seus olhos. Ele é um presente para a sua alma. Ele é um presente para aquilo que vive, mesmo que o corpo não esteja vivo. E imagine que nas suas mãos é colocada uma luz. Mas essa luz representa muito mais do que uma simples luz. Você vai levar suas mãos para a parte alta do seu tórax, como quem aconchega esse presente no seu coração. E devagarzinho você vai relaxando as mãos e piscando os olhos e percebendo o aqui e o agora. E desse ponto, desse lugar, nós vamos começar a nossa aula de hoje. Tem uma temática muito importante. E assim como eu falei no começo da aula, se você em algum momento precisar sair desta aula, por qualquer que seja o motivo, faça um gesto de gratidão, permita que você possa
continuar acessando esse campo, que você possa acessar tudo isso. E acredito que toda essa parte introdutória que faz um alinhamento das nossas frequências, uma equalização de tudo que nós vivemos experienciar aqui hoje, está feito. Por isso eu passo para o Roberto, que vai trabalhar coisas muito importantes com vocês. Boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Já vou começar com o tema de hoje. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou passar a apresentação em mais ou menos 30 minutos, 35 minutos. Eu paro para a gente conversar. Independente disso, você pode colocar a sua pergunta no chat. Eu vou pedir para a Mislane depois colocar o link do grupo para entrarem no grupo e receber informação de aulas, receber essa aula, o link da aula que vai ser gravada e de mais informações, tá? Então, já vou pôr direto a aula. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre evolução, né? Vamos continuar aqui o tema sobre evolução. E o hermetismo usa uma expressão, né? A Cabala fala ponto no coração e o hermetismo chama de ponto de mutação. É quando você, no teu processo de evolução, acerta, corrige o ponto mais importante, né? Então, eu vou falar um pouquinho dessa jornada, dessa experiência na Terra, que é a evolução, dar algumas dicas para você conseguir se posicionar dentro do teu processo de evolução, e vou falar também, quando a gente acerta o ponto mais importante do processo da evolução, o que vai acontecendo nas nossas vidas. Eu passei um slide aqui. Mi, você viu aí? Mudou? Tá, ok. Eu sou José Roberto Gambeiro e junto com a Mislane, nós formamos o espaço AIM, que é uma escola de sabedorias, onde nós trazemos temas relevantes à espiritualidade. Dentre os temas que nós trazemos aqui, nós temos curso de Reiki, temos uma turma de aprofundamento do curso de Reiki. Atualmente, né, nós estamos estudando proteção energética, fazemos um retiro anual, o retiro acontece sempre no mês de março. Para esse ano, nós já temos 22 inscritos, já está lotado. A Mislane dá aula de Hatha Yoga online, então quem quiser trabalhar aí com a mente, né, uma técnica. Tivemos na Índia o ano passado, nos aperfeiçoando. Ela também tem uma técnica desenvolvida por ela de yoga para os olhos, né, a movimentação dos nervos, dos músculos, para ter uma visão mais saudável. Uma vez por ano fazemos um workshop de chakras, alinhamento energético. Trabalhamos com constelação familiar, nós dois somos consteladores. Somos operadores de uma mesa de apometria quântica, com a técnica de resgate de fractais da alma, onde acessamos informações que devem ser harmonizadas no nosso corpo emocional dessa vida e de outras vidas. Às vezes você traz uma memória de uma vida passada e repete o padrão. Nós conseguimos identificar isso com os mentores da mesa. E temos 3 cursos, né? Falamos sobre o Kybalion e as leis herméticas, o poder de criação da mente, também usando o ensinamento das leis universais, e a psicologia da alma, onde nós ensinamos dentro do processo de evolução espiritual, aonde você se encontra. Na realidade, é você que vai saber, né? Nós somos apenas instrutores. Então, deixei aí alguns recados, caso você queira se aprofundar em alguns desses temas. 3 quintas-feiras agora de fevereiro, dentro do processo de evolução, nós trouxemos 3 temas, né? E hoje é a última aula dessa tríade, né? Que começou com as leis que regem a nossa evolução, né? Então,
na aula de fevereiro, eu passei informações sobre a lei do pertencimento, a lei do karma e dharma. Eu falei um pouquinho sobre causa e efeito, contrato encarnatório, falei sobre senhores do karma. Então, se você quiser entender um pouco como funciona o processo de evolução, vai lá na aula 1. Semana passada eu falei sobre contrato encarnatório, né? Quem são os mestres, os mentores, como isso é organizado lá no plano superior. E hoje eu vou avançar um pouco mais, dando continuidade da aula da semana passada e falar sobre alguns milestones, né? Alguns pontos dentro do nosso processo de evolução espiritual. Então, para que você recorde alguma coisinha da tua vida, eu criei esse desenho e sempre trago ele aqui na aula inicial. Imagina que no processo de criação, né, essa estrelinha amarela, né, o Criador te deu vida. Então você ganhou uma vida há dezenas, centenas, milhares, milhões de anos, eu não sei, mas com certeza essa vida foi lá no plano superior. E você passou por sabedorias, né? A sua alma foi ganhando inteligência, capacidade, e ela foi passando por sabedorias, por dimensões, por mônadas, até chegar no momento que há uma decisão de você conhecer o planeta Terra, conhecer uma vida com um corpo físico. Então, o mundo hermético chama essa descida, né, do momento da tua criação até o planeta corporal aqui embaixo, Terra, queda ou inclinação. Então, queda é quando você se distancia da tua mônada, da tua centelha. Essa é a expressão no mundo hermético. Queda ou inclinação, quando você se distancia da tua consciência. Aqui na Terra nós não temos consciência, não temos a memória espiritual, tá bom? Então você decide encarnar, né? Junto com o seu mentor, junto com os senhores do karma, junto com o plano superior, e fala assim: chegou a hora de viver uma experiência na Terra. Quando você vem aqui para essa experiência na Terra, essa primeira meia-lua aqui, ela é para o teu desenvolvimento físico. Então, aqui você vai desenvolver tudo aquilo que é necessidade básica para você: dinheiro, emprego, família, carro, né? É tudo que é o ter, está no primeiro ciclo aqui da tua vida, que podem ser dezenas de vidas, né? Você começa a vir aqui no plano inferior e vai dentro da roda de Sansara, que é esse círculo aqui no meio, passa uma vida na Terra, desencarna, vai para o plano espiritual, volta de novo no ponto que você parou da tua evolução da Terra, sobe para o plano, e aí você passa 10, 20, 50 vidas, até ter o teu despertar. O teu despertar, então, essa estrela amarela aqui no plano inferior, e ela vai estar mais ou menos alinhada ao ponto mais distante do teu processo de criação, ou seja, o ponto que você está mais distante do teu Criador é quando vem o teu despertar espiritual. O despertar espiritual, ele é apenas o início da outra metade, da outra jornada que você vai ter que passar aqui pela Terra, que é chamada de evolução, tá? Então você está dentro do teu processo de iniciação, que é o início da jornada da evolução, até o ponto de ascensão. A ascensão é quando você vai fazer uma ida para o plano superior sem voltar. E aí o mundo hermético chama de correção, tá bom? Então, queda ou inclinação é quando você se afasta do Criador e vem passar uma experiência aqui e sobe e desce de acordo com a roda de Sansara. Volta lá na aula 1, eu expliquei direitinho o conceito do hinduísmo de roda de Sansara. E mais ou menos, então, você está aqui na iniciação e você vai falar: caramba, então eu só estou metade da minha jornada aqui na Terra? Mais ou menos. Se você está despertando agora, nós vamos falar bastante aqui na aula de hoje, você está exatamente nesse ponto aí, né? E daí, no meio dessa jornada até a ascensão, você vai ter um ponto que você vai acertar aqui o teu processo de evolução e vai ter todas as ajudas do plano espiritual. Eu chamo de ponto de mutação, né? Tem escolas que chamam de o ponto no coração. Quanto antes, então, você acertar na tua jornada o teu ponto de mutação, mais ajuda você vai ter do plano superior e mais, então, rápida vai ser
a tua evolução espiritual para o teu processo de ascensão, tá bom? Então, fica a dica aí para você entender um pouquinho o que é evolução espiritual. Bom, então, você está dentro de um despertar espiritual, né? Está no início da tua jornada espiritual e o teu objetivo é o ponto de mutação, o ponto que vai ser aquilo mais assertivo que você fizer da tua jornada de evolução, tá? Então, esse aqui é o contexto da aula de hoje. Bom, então na aula passada, trouxe um slide aqui para a gente fazer um link com a aula passada. Eu falei sobre contrato encarnatório. Você está lá no plano superior, e quando você tem a consciência, né, lá no plano espiritual, você tem a consciência. Você sabe exatamente a experiência de vida que você tem que passar aqui na Terra. E eu deixei vários lembretes aqui da aula passada, lembra? O primeiro ponto que você vem para cá, para o plano inferior, é tratar as linhas de relacionamentos com pessoas, e dentre as quais você tem que trabalhar a tua linha de sentimentos e emoções com pessoas. Então, de tudo que você veio contaminado, né, é o que você mais vai precisar trabalhar. Então, se você sente mágoa, é de mágoa que você tem que trabalhar. Se você sente ciúmes, inveja, é isso que você tem que trabalhar. Então, fiz praticamente uma aula explicando as sensações que você tem aqui, que te deixa triste, incomodado, são essas que você tem que trabalhar. Falei também que você vem numa linhagem, né? Lembra quando eu falei para você de evolução? Você não só tem a tua evolução individual, como tem a tua evolução coletiva, né? A tua evolução coletiva, ela se dá com pessoas e também vai se dar de acordo com o país que você nasce, né? Tem mais país, tem um país que é mais ecológico, tem outro país que é mais briguento, tem outro país que cuida melhor de animais, então também dentro da tua evolução individual, você tem o processo de evolução coletiva e a evolução do país. Isso está tudo alinhado com o teu contrato encarnatório. Você não nasce nesse país, nessa cidade, com essa família à toa, né? Tem um propósito, se você está aqui no Brasil, qual é o propósito de você estar aqui no Brasil. Lá no Psicologia da Alma, a gente explica bem esse tema aqui. O terceiro ponto é você observar se você está repetindo algo que está lhe incomodando, né? Eu vou trabalhar e meu chefe não me dá valor. Mudo de emprego. Ah, o chefe também não dá valor. Muda de emprego, chefe não dá valor. Espera aí. O problema não é o chefe, você está repetindo um padrão, um ciclo. E isso é muito forte aí dentro de relacionamentos, né? O meu marido não me dá atenção, dá vontade de mudar de marido. Mas será que o outro vai dar atenção para você também? O meu filho não liga para mim. Então você precisa observar aí o ponto que você mais repete dentro dos seus ciclos, né? São as dicas aí do teu contrato encarnatório. Bom, na aula de hoje, então, a ideia é montar esse quebra-cabeça para a gente começar a identificar um ponto mais assertivo aí dentro do teu contrato encarnatório. Eu quero falar para você que, embora você tenha centenas, né, de situações para resolver, você não vem para uma encarnação tendo que resolver a centena, tá? Você vem numa encarnação, às vezes, para resolver uma coisinha só, né? E é essa coisinha que você quer bem distante, porque é o que mais te incomoda. E quando você acerta essa coisa que você tem que, esse fator, essa situação, esse sentimento nessa vida, você cumpriu com esse contrato e começa a ter ajuda. Então, nas próximas encarnações, vai ficando muito mais leve, porque cada vez você tem mais ajuda. Então, observa aí realmente o padrão que você está repetindo, se você está tendo dores das mulheres aí, da tua transgeração, da tua ancestralidade, está carregando culpa sem saber, e quais são os sentimentos aí que você aflora de repente não sabe por quê. Bom, tudo isso está dentro de leis, né? Leis herméticas, a lei do karma, a lei do dharma, a lei do merecimento, a lei da causa e efeito, né? A gente só precisa montar esse quebra-cabeça. Você cada vez precisa identificar o que te incomoda mais e ver qual é a lei que rege essa situação que você está passando, né? A gente precisa ter um equilíbrio aí nessa balança.
Bom, eu também falei um pouquinho na aula passada, e hoje eu vou detalhar mais aqui, que quando você vem aqui para essa vida, você começa a viver uma experiência física, uma experiência da matéria. Então, tudo aquilo que você toca, que você pega, é aquilo que você dá mais valor. E aquilo que é energético, por exemplo, você não tem certeza, você não vê, você não sabe. Mas eu quero te falar que a energia você leva de uma vida para outra. É essa energia que precisa ser corrigida. Não é quase nada do corpo físico, né? Você vem para essa vida e você tem que desenvolver uma vida física e uma vida energética. A vida física você já sabe o que é. Ela está basicamente alinhada ao teu desenvolvimento financeiro, né? Ao teu desenvolvimento da matéria, né? O corpo, você sabe, ele tem duração de uma vida. Você vai chegar no final dessa vida, ele adoece e morre. Mas o teu corpo energético, não. O corpo energético você já traz de uma outra vida e você vai levar para uma outra vida. Então, você tem um corpo. Os corpos que a gente precisa alinhar nessa vida aqui, basicamente, é o emocional e o mental. Porque o corpo espiritual, ele vai estar alinhado um pouco mais para frente dentro do teu processo de evolução. Então, o corpo emocional, a gente já falou bastante, né? Relacionamentos e emoções, e o corpo mental são as crenças e os padrões que você repete. Se nós estamos falando de evolução espiritual, eu quero falar para você que 85% do que você tem que evoluir é o teu corpo energético, emoções e padrões, né? Os outros 15% estão relacionados ao corpo físico. Então, alimento, muitas vezes cuidar do planeta, tratar bem os animais, ter dinheiro para sobreviver, né? Que é realmente talvez o que você se dedica 100%. E esquece que o teu desenvolvimento espiritual, ele é energético, ele não é físico. Então, 85% do que você precisa dar atenção é o teu corpo emocional e o teu corpo mental. E aí, quando você tem isso bem entendido, você já está dentro de um processo de evolução espiritual, que também é energético. As pessoas elas ficam admiradas quando eu pergunto o que você está fazendo para evoluir. E ela me conta a história dela de evolução. Eu falo, sinto muito, mas você está evoluindo físico, né? Tudo que você falou, o padre da igreja falou, o teu pai te falou, o professor, não tem nada a ver com energia. Você não está equilibrando, por exemplo, uma crença que você está repetindo da sua ancestralidade, né? Então, cuidado com o que você entende o que é evolução, porque eu estou para te falar que o teu padrão de evolução só evolui a tua parte física e racional e cognitiva. Não tem nada a ver com o emocional. Então, 15% do que você tem que evoluir é dessa vida. Está relacionado a físico e financeiro. 85% de outras vidas. São as milhares de linhas que você tem que acertar, equalizar, harmonizar, limpar, usa aí o adjetivo que você quiser para a tua linha de relacionamento e ancestralidade. Uma dica muito legal. Tudo que é do corpo físico, então, são informações racionais e conscientes. Tudo que é do corpo energético está relacionado a emocionais e inconsciente, tá? Pode ser difícil, mas você precisa ouvir isso, né? Entender esse processo. Talvez assista mais uma aula, mais duas aulas, mais três aulas, para entender que se é racional, você está dentro do teu desenvolvimento físico, tá? Se ele é consciente, está dentro do desenvolvimento físico também. Bom, então, quando você corrige o ponto mais importante do teu processo de evolução, os outros caminhos se abrem, porque você vai começar a ter ajuda espiritual. Você não precisa mais fazer força para atingir alguns objetivos seus. Esse é o ponto que você busca nessa vida, né? Talvez numa outra vida você tenha uma coisa diferente para evoluir. Nessa vida você tem que buscar o que te incomoda mais, né? Muitas vezes o que te tira o sono, tira do sério, né? Você tem que ver o padrão que você repete. Então, você tem que entender o que é o mais importante para você, a maior dificuldade que você tem aqui nessa vida. E aí você já sabe, você tem que interromper um ciclo.
Muitas pessoas entendem que realmente não estão no emprego correto, que realmente não moram no lugar certo, ou que não estão no relacionamento certo. Muitas pessoas entendem que têm problemas de família, que não ganham o suficiente, mas elas não têm coragem de interromper o ciclo. Então, esse é o passo mais importante do processo de evolução. Você pode, muitas vezes, nem ter certeza do que é o teu maior passo dentro do processo de evolução. Mas se você tiver certeza, você não tem coragem de interromper o ciclo. Então, interromper o ciclo muitas vezes pode ser mudar de profissão, mudar de relacionamento, mudar dos grupos com os quais você se relaciona, mudar a sua forma de ganhar dinheiro, porque isso pode estar te trazendo doença. Então, você tem que entender que você vai ter que romper uma barreira, romper um ciclo, se você quer dar esse passo aí. Eu deixei na aula passada também escrito para que você possa entender bem o que eu estou falando, que quando você reencarna para viver uma experiência que você não conseguiu aprender, não conseguiu transmutar em outra vida. Então, essa lição ela é muito pertinente para que você entenda o ponto de mutação, aquilo que você tem que mudar. Então, guarda essa frase aí, olha, se você encarnou, né, para ter um aprendizado como raiva, ódio ou agressividade, certamente você irá passar por experiências às quais você reagirá com raiva, ódio, agressividade. Pois foi disso que você veio contaminada, né? Se você já souber lidar com essa situação, você não fica com raiva, né? E aí você vai mudando já o teu padrão de energia. A outra dica que eu dei aqui são as pessoas que se aproximam de você, né? Nós chamamos aqui no Espaço AM de agentes do destino. A maioria delas foi você quem programou para te encontrar, para que você lembre exatamente o que você precisa evoluir. Então, não devemos culpar a quem faz ou fez aflorar sentimentos dos quais nós não gostamos. Tais pessoas são agentes do destino. Embora aparentemente estejam fazendo mal, elas estão lhe auxiliando a lembrar do teu processo de evolução. E é bem provável que foi você quem programou essas pessoas para surgirem no seu caminho e lhe irritar, para você lembrar algo que você tem que evoluir. Bom, e aí nós precisamos romper um ciclo, interromper um ciclo. Esse aqui é o passo mais difícil, porque alguns de vocês já sabem, meu relacionamento não está bom. Outros falam, não gosto do emprego onde eu estou. Outros vão falar assim, preciso mudar de emprego urgente, né? E outros vão falar, preciso melhorar meus hábitos alimentares, hábitos saudáveis. Então você tem uma lista com certeza de coisas que você não gosta, que está te incomodando. Mas dar o passo para romper esse ciclo que é o mais difícil. Então, vem numa aula, vem numa outra aula, ouve uma palavra, uma frase, vai se conscientizando daquilo que você tem que mudar, tem que dar o passo. Porque olha só, se nós estamos falando que existem muitas coisas que nós precisamos evoluir, talvez pouquíssimas coisas nessa vida. E aí você ainda tem dúvida se você está dentro do teu processo de evolução correto? Se você tem dúvida, é porque você não está tendo ajuda do plano superior. Então você não atingiu o teu ponto de evolução. E aí você tem uma lista de coisas que você não gosta, mas você não atingiu o teu ponto de evolução. E aí você não consegue dar o passo para mudar aquilo que você não gosta. E você sabe que você não atingiu o teu ponto de evolução. Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter o mesmo resultado, ou seja, não vai alcançar o teu ponto de evolução nessa vida. É lógica. Faz a mesma coisa, tem o mesmo resultado. Você tem que mudar algum padrão. Então, presta atenção no que está se repetindo, naquilo que você não gosta. Estuda direitinho a forma que você vai romper esse ciclo, fazer essa mudança, porque muitas vezes essa mudança ela é drástica, né? Às vezes envolve mudar de cidade, mudar de profissão, é uma coisa assim que não é fácil. Então,
começa a trabalhar já nesse teu plano aí da mudança para interromper o ciclo que não deixa você avançar no teu processo de evolução. Montei aqui algumas frases para você deixar aí guardado aí no teu mural aí de cabeceira. Lá no início eu coloquei uma estrelinha e falei que você teve um despertar espiritual, meu primeiro slide. E no despertar espiritual eu falei para você que é a iniciação. Iniciação é o primeiro ponto do teu processo de evolução. Então, o despertar espiritual, né, agora que você já sabe o conceito, se você está nessa aula, realmente é porque você quer evoluir espiritualmente. Então, reveja padrões, crenças e relacionamentos. Se você entrou dentro do processo de despertar espiritual, algo tem que mudar naquilo que te incomoda, te preocupa, te tira o sono, te chateia, né? É aquilo que você ainda não aprendeu. A maturidade espiritual, ela vem na sequência, depois do despertar. Então, maturidade espiritual é quando você para de se preocupar com os outros e foca em você. E isso é maturidade espiritual. Primeiro você. É quando você entende que o outro está certo do ponto de vista dele, né? Ele pode estar fazendo o que eu não gosto, mas ele está certo para ele, eu estou certo para mim. Então, quando você foca em você, isso daí já é uma maturidade espiritual. Todos estão certos de acordo com os seus pontos de vista. E aí você desperta um pouquinho mais para a tua evolução espiritual. Então, o caminho da tua evolução espiritual, quando você acerta os pontos, tudo vai fazendo sentido, você vai tendo ajuda. Ou seja, você está em casa, recebe um telefonema, te convidam para ir para um grupo, você já tem sonhos lúcidos, né? Você não precisa fazer força para conquistar muitas das coisas que você precisa, e você vai indo, vai indo, vai indo, e encontra o maior ponto do teu processo de evolução. Quando você atinge o ponto de mutação, que é a correção do teu processo de evolução mais importante, eu sempre uso assim, ó, todos os caminhos se abrem. Você tem ajuda. Você não faz mais força para ter seus objetivos. Tudo dá certo, né? Aqui, por exemplo, ponto muito interessante é a prosperidade. Prosperidade, se você não tem uma definição, é você ter o que você precisa no momento certo, sem fazer força. Isso é prosperidade, né? Abundância é outra coisa. Abundância é você ter de sobra, ter para dar. Mas a prosperidade é ter o que você precisa no momento certo, sem fazer força. Isso está dentro aqui do meu projeto do ponto de mutação. Você começa a ter aquilo que você precisa sem fazer força. E aí sim, é dinheiro, os seus relacionamentos melhoram. Se você é uma pessoa que sempre quis viajar, você viaja. Toda a tua vida muda quando você começa a ter ajuda espiritual. Muito bem, deixei aí, acho que uma dezena de dicas para você aí em 20 minutos de conversa, né? Eu quero trazer mais uma parte aí desse quebra-cabeça, que é a minha visão, né? Como eu cheguei nessa conclusão, o que eu criei e os estudos que eu fiz, né? Por exemplo, quando eu ensino sobre o processo de evolução, eu trago que você tem que trabalhar dentro de 4 pilares. Lembra que eu falei para você lá que o que tem que evoluir é o teu corpo energético, que ele é composto do mental e do emocional? Falei no meio dessa aula. Então, primeiro, então, você tem que entender que tudo é mental. O plano espiritual é mental. É com a mente que você faz o teu processo de evolução. Eu falei para você é, que a mente, por exemplo, é um conjunto de energia. Você não pega o céu, não pega um anjo, não pega o universo. Então, tudo é mental, não é físico. Se você está usando coisas físicas para o seu processo de evolução, você está evoluindo o físico. Então, o teu processo de evolução, ele tem que ter um alinhamento da mente para ressignificar as crenças. Eu não falei para você que você traz padrões e crenças que te limitam?
padrões e crenças que te limitam, ou padrões que você está repetindo de sua ancestralidade, tudo isso você corrige no plano mental, tá? É a mente que você tem que acessar. Então, o meu método é assim: primeiro você acessa a mente e com a mente você faz a correção daquilo que te limita. Depois, você vai entender em que ponto você está do teu despertar espiritual e da tua maturidade espiritual. O teu comportamento como é? É um comportamento de um adulto, de um adolescente, de um ancião, né? Você tem que ver dentro da tua maturidade como é o teu comportamento para dar uma alinhada aí na tua alma, né? Bom, depois dentro do processo de evolução, você tem que entender que há muitas coisas que você faz que elas são tóxicas para sua alma, para sua evolução, né? E aí alimentação, filmes, de repente que você vê na televisão, por exemplo, os grupos que você participa e as pessoas com que você se relaciona. Então, tem uma série de armadilhas no nosso processo de evolução que você acha que está fazendo certo, conversando com aquela pessoa, com aquele grupo, e na realidade isso não tem nada a ver com a alma. Você só está se distanciando, né? E por último, entender que você tem um corpo energético, né? Aonde que é a entrada de energia no teu corpo? Aonde que alinha o teu corpo? Como se faz a conexão com o plano superior, né? Será que é com o frontal? Será que é com o coronário? Onde estão os pontos energéticos? Então, nós criamos aqui um passo a passo para que você possa entender a sua evolução e eu trago aqui nas aulas de uma forma mais simples, né? Porque se você quiser se aprofundar, você tem que fazer uma imersão conosco. Fora que o método que nós temos em 4 pilares, nós vamos, dentro do contrato encarnatório, trazer para você como você se posiciona dentro de uma matriz da vida, né? Você com você mesmo, você com os outros, você com o coletivo interior e você com o coletivo exterior. É claro, né, que é muito complicado estar explicando tudo isso daqui em um slide, mas eu posso falar assim. Lembra que eu falei que você tem o teu processo de evolução individual, tem o teu processo de evolução coletivo. De repente você veio numa família kármica, né? Você tem que evoluir o coletivo. Você tem que quebrar um padrão da tua ancestralidade. Então tem a tua evolução individual, a tua evolução coletiva. Depois tem a tua evolução dentro do país, né? E tem a tua evolução planetária. Então tem assim um conjunto de itens que você tem que observar mais, porque não adianta eu cuidar bem do meu animal, né? Mas o outro animal pode ser morto por alguns outros motivos. Não adianta eu cuidar do meu lixo, né? Mas na hora de eu entregar o lixo, eu misturar com outro. Então, tem algumas ações assim planetárias que envolvem meio ambiente, por exemplo, sustentabilidade, poluição, que nós temos responsabilidade. Então, tem todo um contexto dentro do teu contrato encarnatório que não é só você, para que tudo isso aqui fique mais leve, né? E por último, nós também trazemos aqui um mapa do seu comportamento nas atitudes quando você está sozinho. Quando você está sozinho, você tem o mesmo comportamento de quando você está, por exemplo, com o seu marido, ou quando você está no serviço. Ocorre que em algumas das atitudes nós somos mais adolescente, ou seja, se colocando no papel que eu estou certo. A outra, quando eu me lamento, né, eu estou mais na posição de um infantil que birrento, todo mundo tem que me dar atenção, algumas vezes como adulto, né, entendendo, ou ancião. Então, assim, durante a tua jornada, você tem diversas personas. E você tem que fazer um ajuste para isso e caminhando com o ancião. Ancião é aquele que olha de cima, vê que todo mundo está certo, ajuda todos, inclusive toma conta do planeta, né? São as dicas que nós trazemos aqui. Bom, dentro de tudo que eu falei aqui, encerrando, né? Eu falei para você que tem um aprendizado cognitivo,
você tem que alinhar o teu contrato encarnatório com tudo isso, e aí sim, dentro do teu mapa da evolução, você vai saber como está o seu comportamento. Para quê? Para fazer um mural. Todos nós deveríamos ter um mural do meu processo de evolução, que é aquilo onde eu preciso chegar, quer seja mental, emocional, relacionamentos, ancestralidade, profissional. Você deveria saber exatamente o que você tem que evoluir, olhar para esse mural e falar: não, hoje eu vou meditar, hoje eu vou conversar com a minha mãe, amanhã eu vou sair cedo e vou falar com aquela pessoa. Porque se você não tiver isso claro e definido, realmente você vai passar por mais uma vida aqui na Terra sem evoluir espiritualmente. Você vai evoluir muito fisicamente, mas o espiritual não, né? Bom, então eu trago essas informações porque eu já tive esse questionamento, eu já fiz as minhas mudanças, eu tive ajuda espiritual, né, para conhecer o meu processo de evolução. Por isso que eu trago essas informações aqui de uma forma assim fácil de entender, né? Porque eu passei por todas essas mudanças. Eu tinha questionamento do que por que os meus mentores não me ajudavam. Eu não gostava de algumas situações que eu estava vivendo. Eu tinha que corrigir outras. Eu precisava dar um grande passo na minha vida, né? Que eu falei para vocês, a grande mudança. E quando eu fiz tudo isso, a minha vida foi melhorando, eu fui tendo conexões e fui entendendo o meu processo de evolução. E aí, obviamente, eu sou engenheiro e a Mislene é engenheira, nós criamos, né, essa forma de estar apresentando de uma forma mais tranquila que você possa entender. Se você quiser conhecer realmente em detalhes o teu processo de evolução, esse final de semana, 17 e 18, nós vamos ter um curso de 1 dia e meio em São Paulo presencial e online também, para que você possa entender dentro desse mapa que eu trouxe aqui o teu ponto de evolução. Se não, você pode continuar vindo aqui nas aulas, assistindo o YouTube, faço isso com bastante carinho, trato, respondo todos que perguntam aquilo que eu sei ou que eu posso falar, e você vai se conhecendo também. Então, se você quer conhecer um pouco mais do teu processo de evolução, segue a gente aqui, entra num grupo, vai colocando suas perguntas, sem nenhum, com toda a boa vontade e sem nenhum problema eu te respondo aquilo que eu sei. Mas se você quiser acelerar, vem para uma imersão aí, imersão esse final de semana, onde já 14 corajosos estão conosco para conhecer o seu processo de evolução. Bom, eu vou dar uma parada aqui e vou perguntar para vocês sobre o conteúdo, né? O que chamou mais a atenção de vocês? Se você tiver alguma pergunta para fazer, pode deixar. Se eu souber, eu já respondo aqui. Se você já tem condição de preparar o teu mural da evolução, o que está faltando para você preparar o teu mural da evolução e realmente dar um salto quântico? Isso é salto quântico, né? Quando você acerta o ponto da evolução e tem ajuda espiritual. Alguém quer fazer alguma pergunta? Oi, Roberto. É a Jaqueline. É que eu estou no celular, tudo bem? Tudo bem. Então, eu tenho uma notícia maravilhosa, que eu já fiz o curso e, meu Deus, eu estou tão feliz que eu fiz o meu mural, que eu fiz, participei. Bom, já fiz o curso de Psicologia da Alma, dos pensamentos positivos, e o meu mural eu fiz em janeiro de 2023. E hoje eu consegui algo que eu não acredito, eu tenho que me beliscar, olhando para aquele mural todo dia, do inventário dos meus pais. Até comentei com vocês, não sei se vai lembrar, Lembro. e nós vendemos a casa, e isso, me deu, porque são 12 anos de brigas e do inventário entre os irmãos, e eu sou responsável por todas as contas de PTU e tal. E, meu Deus, que alívio na minha vida. Eu estou muito grata. Eu tenho que me beliscar,
porque, sabe aquela coisa? E, meu Deus, inacreditável e acreditável. E É, todo que dia eu legal. olhava, então, esse depoimento que é muito legal e funciona, se é para ser, né? Se nós somos merecedores, realmente. E, eu, assim, estou abismada, que realmente eu olhava todo dia. E, com isso, já vai, provavelmente, uma outra parte do meu moral, né? Já vai acontecer devido, né, a esse fato. Mas é algo que estava emperrado há 12, 13 anos. Minha mãe faleceu em 2012 e meu pai em 2013, 10 anos, 11 anos já. É, Então, para quem está chegando aqui agora, né, nós ensinamos a fazer dois murais aqui, né? dois morais, esse é O outro, mural né? o mural é o mural da prosperidade, né? Então nós ensinamos Isso, como romper crenças e até eu uso uma expressão que é você cria a sua realidade, né? Você coloca tudo o que você quer naquele mural e também com técnicas. A ideia é que tudo aquilo que você coloca no mural seja realizado. Você cria a sua realidade. Esse é o mural da prosperidade. E também ensinamos a fazer um mural da evolução. O resultado é isso. o mesmo, né? Você vai ajustando o teu processo de evolução. Mas muito legal, Jaqueline. Nós aqui estamos É, felizes. eu estou muito feliz. E também eu já fiz, né? Não cheguei a fazer o mural da evolução, mas eu me coloquei nas situações, né? Como a gente vai observando como adolescente, infantil, anciões, e o que que tem que melhorar, né? Então, é muito legal isso. É maravilhoso, com Volta e vem fazer uma certeza. reciclagem. Tem que. Tô, tem que ver aí como é que eu vou fazer. É, Mas tá. obrigado pelo depoimento. Então, Então, muito bom, ótimo. os métodos funcionam, né? As técnicas funcionam. Se você entende o que você precisa mudar e começar a usar o mental para essa mudança, não tem como dar errado, porque tudo é energia, né? Quem mais quer Uhum. contar aqui para mim o que viu de diferente na aula de hoje que não sabia? Eu quero dar os parabéns para Jaque, porque eu me lembro muito bem que a gente conversou muito, e isso com certeza tirava muito da paz, né? Embora estava ali numa realização material, mas envolvia muita paz familiar, envolvia muitas questões mesmo, né? E até eu lembro que era meio indissolúvel, né? Acho que chegou a usar alguns termos assim, né? E a gente falou, não, coloca, né? Se a gente ressignificar, se a gente trocar os papéis, se a gente mudar, né, de infantil para adolescente superior, para adulto, para ancião, a coisa vai andar. E não tem outro jeito. Anda mesmo. Que bom, parabéns aí. Obrigada, obrigada. Eu estou muito feliz da evolução. E também do mural, não, esse do merecimento, né? E eu digo várias coisas que eu saio de casa e digo, né, que eu tenho esse merecimento, e isso está funcionando muito. E também do moral, da adolescência, evolução, né, que vocês falam. E eu comecei a perceber como eu agia com meus filhos, com meu esposo, quando eu tinha os meus sentimentos, né, de raiva, e a gente vai tomando consciência, né, de que e vai mudando realmente. A gente para pensar, né? É muito incrível esse moral, o moral da evolução também. Não sei, essa técnica aí do infantil, adolescente e ancião, né? Então é muito legal, É, ajuda bastante. no Psicologia da Alma, a gente trabalha
para quem está ouvindo a Jaque falar, né, a gente trabalha com um mapa de maturidade, né, da nossa consciência e do nosso ego. Porque muitas vezes nós queremos ser prósperos, saudáveis, etc. Mas às vezes o nosso comportamento não está condizente com isso. E aí, se a gente não faz uma avaliação, assim, de vários aspectos que a gente propõe lá na aula, aí a gente não consegue dar o passo, né? Então, é bem legal mesmo. Mas vou passar agora já aqui para o pessoal. Vamos ver se tem alguma dúvida. Vamos ver se isso acendeu alguma centelha aí, se alguém de repente se interessou, achou, ou tem alguma dúvida a respeito do conteúdo da aula, né? O Roberto trouxe tantas coisas para a gente pensar, né? Eu estou vendo aqui que a Ana Paula está com o Everaldo. Será que ela gostou da aula de hoje aí? Na aula passada ela. Microfone. Oi, tudo bem, Alberto? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ai, E aí, Ana? eu peguei já uns 15 minutos atrasada. E foi que eu me liguei, meu Deus, a aula. Aí corri, nossa, mas eu falei, gente, eu quero fazer esse curso. Nossa, é tudo que eu quero. Sabe, chegou no último aqui, eu percebi uma coisa, que eu ainda acho que estou repetindo ainda uns padrões ainda de raiva, situações que ainda têm me causado muita irritação e eu percebo assim, raiva, muito problema no fígado. E aí eu comecei a me questionar de um tempo para cá. Eu sempre fiquei negando. Ah, mas raiva de quem? Raiva do quê? E aí eu falei, mas e o problema no fígado, no estômago? Então, realmente, eu estou com raiva, né? Então, eu falei, nossa, quando eu vi a aula aqui, eu falei, gente, preciso fazer esse curso, porque eu E preciso o sair desse... processo de cura é isso mesmo, é você aceitar, né? Você entender, não, eu estou com raiva e isso está afetando o meu corpo físico. Eu preciso transmutar essa raiva. Esse é o primeiro processo de cura, é aceitar que tem aí algum sentimento realmente que está aflorando de uma forma negativa. Mas que bom, uai, vai ser esse final de semana lá no lugar que você fez o curso de Reiki, lá no Então, Ipiranga. o nosso problema aqui, meu filho, foi que meu amorzinho aqui esqueceu de fazer o recadastramento dele e ficamos sem pagamento. A conta tudo atrasada, esperando agora até o mês que vem, né? Então, você já viu como que é, né? Não tem problema. Depois você fala comigo aqui. Depois você me manda um WhatsApp aí. Se vocês quiserem fazer, serão bem-vindos. Tá bom, ok. Gratidão, Roberto. Gratidão, Nossa, a aula tá top, show de bola, viu? Gratidão mesmo. Obrigado. Quem mais aí teve um despertar de alguma coisa que. Ah, eu acho que não era e eu estou vendo que eu preciso melhorar. Alguém teve algum insight aí do que eu falei de padrão que se repete, relacionamentos, assumindo dores, algo que não está gostando, mas está fazendo, não consegue romper o ciclo? Teve alguém que se identificou aí? Não. O pessoal não quer falar, hein? Acho que já está todo mundo evoluído, Mi. Tem 30 pessoas aqui. Ó, o Eu Nildo, acredito que sim, eu acredito que o acho que o pessoal já Nildo quer falar, transcendeu Nildo. já. Ô, Então, Roberto, tudo bom? tudo bom, Prazer Nildo? em conhecer Prazer, viu? você. A Mislane eu já conheço, né? Faço atendimento com ela, né? Você despertou uma coisa interessante já no último, na última palestra, no último curso, e esse agora, sobre os sentimentos, né? O que que a gente traz de comportamentos, pensamentos e sentimentos, né? Tem uma coisa que comigo que eu gostaria muito de trabalhar, muito a questão de perdão, né? Principalmente relacionado ao pai. Então, e eu percebi recentemente sentimentos de, como se fosse de ciúmes. Eu falei assim, olha, interessante. Então, estar atentos a esses padrões que as pessoas fazem com que despertem na gente
o que é nosso, essa nossa sombra, é bem interessante. Então, eu achei bem pertinente essas suas duas aulas, assim, que me trouxeram muita clareza e lucidez. Obrigado pelo comentário. E é isso mesmo, Mildo. Quando nós estamos dentro de uma caminhada espiritual, tem que ficar atento às armadilhas. As armadilhas, né? A Mislane sempre fala, eu usar a minha boa personalidade, que é, eu não tô com raiva, né? Eu não tô com medo, né? Porque se você está na jornada espiritual, você acha que isso daí é ruim. Mas na realidade todo mundo tem medo, todo mundo tem mágoa, todo mundo fica triste. E assim, o processo de cura é esse aí, né? Puxa vida, será que eu tenho que perdoar meu pai? E esse é o início do processo de cura. É assumir que tem um sentimento, eu vou chamar de desajustado, o qual precisa ser harmonizado. E aí, assim, eu conheço pelo menos 3 técnicas para alinhar o perdão, né? Se você depois quiser, você me chama no WhatsApp, a gente conversa. E assim, só que não pode ser só racional, tem que ser do coração, né? Então você tem que quebrar padrão. Então, a culpa vem da onde? De eu ter feito uma coisa errada. Que vem da onde? Do processo da Igreja Católica. Então, toda a culpa, ela tem a origem num ato religioso que os nossos pais aprenderam. Precisa quebrar esse padrão. Então, você precisa romper um padrão que é o da Igreja Católica. Mas é isso, legal. Se te despertou, se te ajudou, esse é o objetivo aqui da aula de hoje. É cada um fazer a sua meia-culpa, né? Do que eu preciso melhorar para acertar minha jornada espiritual e ser a minha melhor. Como é que você fala, Mi? Ser a minha melhor Minha melhor né, versão, né? Porque afinal de versão. contas, ninguém, não dá para levar tão a sério, tão pesado, né? Mas a gente precisa ter momentos de reflexão, né? E se fosse uma coisa assim tão simples e fácil, os nossos sentimentos, e aí engloba tudo, né? Raiva, perdão, angústia, ciúmes, medos, receios. Se fosse tão simples assim, a gente entenderia, né? Tipo, doce faz mal para a saúde, beleza. Daí passa mais uma festinha que você vai lá e come mais doce. Você fala, ué, mas eu já entendi que doce faz mal, por que eu tô comendo de novo, né? Então, os sentimentos, eles são como músculos que a gente vai treinando. Então, a gente vai ter que alinhar pensamento, sentimento e atitude, a fala, a expressão. Isso tem que estar nos 3 níveis, porque senão é só mais um conceito que eu aprendi, que é bonito, que eu posso falar para os meus amigos, mas que eu não vivo ele. E tem muita coisa legal por aí, né? Hoje está na era da informação, que é maravilhosa, né? Que tem uma série de conceitos. E por isso que a gente faz essas imersões, que é um fim de semana, porque ali não tem como você escapar, né? Você vai ter que fazer um mapa do seu comportamento, né? Analisar sua maturidade, vai ter que fazer uma reflexão, vai ter que pontuar, né, algumas coisas. E aí, quando você pontua e dá de cara, você pode entrar na primeira fase, que é a negação. Não, não quero, não sei. E aí depois você vai entrar na fase de aceitação e a terceira etapa, que é a fase da tarefa, o fazer, o mudar, o transcender. Mas tudo na nossa vida, assim como um corpo físico, se a gente for levar ele na academia, tem que ter uma frequência, uma constância, mas a gente tem que ter um momento para parar, entender que aquilo é importante, né? Então, essas aulas de quinta-feira são momentos para isso. Às vezes, uma doença na nossa vida faz o mesmo movimento, faz aquela puxada, aquela tirada de tapete da gente. Às vezes, quando morre alguém que a gente ama. E a ideia é que a gente esteja, assim, bastante maduro, bastante consciente, que a gente entenda o conteúdo, que a gente exercite ele, que a gente passe por um momento de reflexão mais profundo, para que quando, né, vier as tempestades da vida, a gente está mais consciente. Não que a gente não vá sentir, porque somos humanos, vamos sentir, mas que a gente vá ter ferramentas, condições e um cognitivo desenvolvido para passar por isso, para alinhar e viver isso, né? Essa é a É, ideia.
uma coisa muito significativa que nós treinamos muito, e todos os cursos a gente traz, até mesmo como base do curso, é que tudo é mental. Tudo aquilo que você não pega com a mão, ele é mental. E é com a mente que você vai fazer a transmutação. É com a mente que você vai romper um padrão. Então, quando eu falo aqui, sabe aquele emprego que você não gosta, que está te dando dor no estômago, já te deu uma úlcera, mas você não consegue sair? Para você sair desse emprego, você tem que mudar o teu padrão mental. Às vezes é um padrão de escassez, às vezes é um padrão de medo, às vezes é um padrão de culpa. Então, quando você entende que tudo é mental, o teu esforço é menor. Poxa vida, se é com a mente, o que eu tenho que fazer? Por isso que a Jaqueline me falou, eu ia todo dia lá e mudava, olhava o meu mural. Eu olhava o mural e trazia uma frase. Pode ser, eu quero que o inventário seja resolvido. Então você vai mudando o teu padrão mental. Quando você muda o teu padrão mental, aí você troca de emprego. Aí acabou o problema de doença. Então assim, não é que é simples, não é que é fácil, senão, digamos assim, muita gente já teria seus problemas resolvidos. Mas existe uma técnica, um caminho. A evolução espiritual, ela é mental, porque tudo que você conhece de espiritualidade, você não pega com a mão. Está lá no plano superior. Como é que você chega no plano superior? É com a mente, é com a energia do mental. Então, essas técnicas, elas passam pelo primeiro pilar, que é você tem que entender o que é mente, o que é energia mental, o que é campo mental. E a espiritualidade, o plano superior, o processo de evolução, ele começa na mente. Aí é muito mais fácil quando você tem uma técnica. A gente teve uma vez uma reunião que uma pessoa analisou um ser e ele falou assim no grupo: se vocês soubessem o poder de criação da mente, vocês não sofreriam, porque aqui em cima, no plano superior, tudo é mental. E ele começou a explicar para a gente qual era o processo de criação no plano superior com a mente. Falou, pena que vocês não sabem usar a mente de vocês aí embaixo. Então, o que eu quero trazer para vocês é que há técnicas, há conhecimento para você melhorar o teu processo de evolução. Saia do racional. É mental o processo de evolução. Quem mais quer contar para mim aí o que aprendeu na aula de hoje? Roberto, só uma dúvida. O que seria o Pode falar. mental, o que seria o racional? O racional é quando você entende cognitivamente. Por exemplo, você nasce sem saber matemática, você vai lá na escola, a pessoa cognitivamente te ensina matemática, ou sem saber dirigir, você dirige. Então, isso é racional e você aprende, né? O mental, então, é uma energia que vai mandar informação para o teu cérebro. O cérebro é físico. A mente é uma energia. Então, a mente, você não pega com a mão. Tudo que você aprende, por exemplo, vamos pegar até o processo da escola mesmo. Alguém acessou um campo, porque você olhou e você escutou. Na escola, por exemplo, teu pai, do teu professor, você olhou e você escutou. Essa informação entrou e foi para o teu cérebro e criou a tua realidade. Então, tudo que você vê é tudo que você tem no cérebro. Tudo que você fala é tudo que você tem no cérebro. Essas pessoas, que foi pais, padrinhos, professores, que falaram para você, vai trabalhar meu filho para ganhar dinheiro, vai casar, vai mudar de casa, né? Você foi criando isso como a tua realidade. Por exemplo, você não usa o poder da tua mente, por exemplo, para acessar o plano superior, porque isso não te ensinaram. Você não usa o poder de criação da tua mente para ter saúde, prosperidade, abundância, felicidade, porque isso não te ensinaram. Então, hoje a tua mente, que é a tua energia, ela é afetada pelo meio.
você não consegue acessar a sua mente e você não consegue o que você quer. Então, por isso que eu falo que um dos pilares da evolução é você entender que você tem uma energia mental, e essa energia mental é a que vai te fazer conexão com o plano espiritual. Eu respondi. Claramente. Para Tá mim, bom. claramente. Ficou bem claro. Obrigado. Pessoal, então, eu estou terminando a aula de hoje e estou deixando um convite para você vir comigo em um dia e meio. Ó, a Patrícia Ramuni está aqui, ela vai fazer o curso com a gente. O Elcio está aqui, ele fez o curso na turma passada, a Ângela. A Joana está aqui, vai fazer o curso conosco também. Só estou identificando alguns aqui que eu estou lendo. O Marcos está aqui, vai fazer o curso agora conosco também. Estou convidando você. A minha mais simples forma de falar é assim: eu levei mais de 30 anos da minha vida para entender o meu processo de evolução quando o meu mentor me contou. E hoje eu ensino isso em um dia e meio. Então, se você quiser, dentro da tua jornada espiritual, encurtar toda essa... Se você quiser demorar 30 anos como eu, também não tem problema, né? Faz parte do processo. Na aula passada, uma pessoa perguntou, né? Mas será que esse não é o processo que nós temos que passar? Talvez. Se você conseguir acertar o teu ponto de evolução em 30 anos, está ótimo. É que tem gente que passa 30 anos e não consegue. A Vivian está aqui, falou que vai fazer também. Então, tem bastante gente que está aqui no grupo e vai comprovar que o que eu estou falando eles vão viver lá. E hoje eu ensino em um dia e meio todos esses métodos, toda essa técnica, porque para mim deu certo. Você pode também aqui ouvir o depoimento das pessoas que já fizeram o curso. Então, deixo esse convite aqui para vocês. Eu faço só uma vez por ano esse curso. Ele vai ser presencial em São Paulo ou online, da onde você estiver. Sábado, das 9 às 18 e domingo, das 9 às 13 horas. Tudo bem? Então, vamos tirar uma foto aqui, já que está todo mundo evoluído, ninguém quer fazer nenhuma pergunta, eu Tudo vamos certo, dispensar, tudo então. certo. Tudo certo. Bom, gente, eu deixei o link do grupo, né? Então, deixei aqui para quem quiser ter mais informações. Quando a gente subir essa aula para o YouTube, a gente divulga por lá também. Amanhã, que é sexta-feira, a gente faz uma sessão de emanação de energias. Então, é às 8 horas, só que pelo YouTube. E já faz um tempo já que a gente faz esse movimento. Então, todos vocês são bem-vindos, serão convidados também. E a gente vai tirar uma foto. Se for possível, como o Roberto falou, a gente pede que você, se for do seu agrado, se você achar que é interessante, você pode abrir a sua câmera, se centralizar nesse retângulo, porque bonito todos já somos, né? Então, não há Arrumar o tantas, cabelo. Ó, meu cabelo hoje está não, não arrumadinho, tem, hein? nem não há tantas coisas assim para serem feitas. É só se ajustar, porque beleza já existe, né? E depois a gente vai fazer um encerramento aqui, rapidinho. Exato, exatamente. Bom, Omi, eu vou tirar a foto daqui. Sim, sim. Eu vou contar até Fazer o 3, então, hein? registro. 1, 2, 3. Foto tirada. Foto Depois tirada. eu ponho no grupo. Exato. E aí, quem quer receber a foto, acabei de colocar o link do grupo ali. E a gente vai encerrar, né? Como a gente combinou no começo da aula, se você precisar sair antes, faça a sua intenção. A ideia é que a gente, tudo que inicia, um dia, tudo que nasce, um dia morre. Tudo que se inicia, um dia termina. Essa é uma lei. Ninguém pode estar fora dessa lei, né? Então, aceitar a lei e viver com ela é desde a coisa mais sagrada à coisa mais trivial. Assim a gente alinha pensamento, sentimento e atitudes e razão, né? Então, a gente vai se colocar neste momento, para quem puder, né, se sentar por um instante, fechar os seus olhos, e a gente vai concluir aquela prática que nós iniciamos. E trazendo a nossa mente para o aqui, para o agora, vá fazendo respirações profundas,
Respirações que são lentas e longas, que te permitem trazer um relaxamento mais profundo do seu corpo. Ao mesmo tempo que você pode perceber camadas sutis de você mesmo, de você mesma, e nesse instante, assim como no começo da nossa aula, nós ativamos como uma luz na região da nossa testa. No centro dessa luz está um diamante. Isso permite para nós trazer uma limpeza dos pensamentos, uma clareza, um discernimento maior. E na região do nosso tórax, uma luz se acende também. No centro dessa luz há uma esmeralda na cor verde, brilhante, pulsante. E isso permite que nós ativamos aí sentimentos genuínos, que são a ponte, um pequeno atalho para acessar a nossa alma. E em volta de você vai sendo criado como uma pirâmide, um triângulo. E esse triângulo, ele ativa em você a força, a coragem e a clareza. A força para que você possa seguir a sua jornada. E por mais que você encontre desafios, que você não desista. A coragem para caminhar por lugares, sentimentos, reflexões que você talvez nunca tenha feito. E o discernimento para colocar em prática mudanças que a sua alma há muito anseia. E nesse instante, tudo isso vai sendo transmutado no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, crenças, no nosso campo mais sutil. E dessa maneira, possamos ter um acesso mais profundo, seja durante o momento que estamos acordados ou durante o nosso sono. Que possamos aprender, evoluir, e dessa maneira, desse lugar onde isso é apenas mais uma etapa da nossa jornada, colocamos aí o nosso agradecimento pessoal nessa noite, pelo tempo que dedicamos, pelo momento que praticamos. Por essa alegria de nos encontrarmos num vasto planeta onde existem milhões e milhões de pessoas, em tempos diferentes, em momentos diferentes, de alguma maneira, a forma nos encontramos hoje.
e que você possa ter tido um encontro maravilhoso com você mesmo. Bem devagarzinho a gente vai movimentando os dedos das mãos, dos pés, piscando os olhos, nos recobramos do aqui e do agora. E eu vou pedir para a Cecília. Cecília, escolha uma mensagem. Dois ou três? Três. Esta aqui, certo? Então vamos lá. Mensagem. A liderança pode trazer o seguinte desafio: ser um exemplo para o coletivo através dos seus aprendizados pessoais. Interessante, hein? A liderança pode trazer o seguinte desafio: ser um exemplo para o coletivo através dos seus aprendizados pessoais. E é isso que acontece aqui nessa aula, porque a gente traz algumas coisas que são importantes, que ajudaram a gente no nosso caminho, e que vocês possam, de uma maneira, assumir isso como uma liderança para os seus, para as pessoas que você ama, semear isso, né? Estar conosco, se for possível. Vai ser muito, muito interessante. Eu espero que isso chegue a você, a todos os seus, e que isso possa ser ainda mais positivo aí ao longo dos anos.